hierarquia. Hierarquia é mandar. Você vai fazer assim, assim, assim. Não. Quando ela delega para uma pessoa independente. A autarquia. Olha o próprio nome. Autarquia. Autarquia. Ela é independente. Ok? É uma autonomia. Ela tem a sua autonomia. Então, é uma pessoa jurídica própria. Então, esse vínculo de hierarquia entre ente federado e autarquia não funciona. Não tem hierarquia. Qual é o vínculo que tem aqui, professor? Aqui é o vínculo de controle. Isso cai muito em prova da OAB, hein, gente? Então, tem que tomar muito cuidado. Não tem vínculo hierárquico entre ente federado e autarquia. Tudo bem? Perfeito. Gente, vamos agora para a nossa última questão. Pode soltar a questão. Professor, o que é poder de polícia econômico? Ó, pergunta super interessante. Isso daqui é muito moderno no direito administrativo. Na doutrina clássica, isso não tem, ok? Isso daqui é da doutrina mais jovem, a doutrina mais moderna, poder de polícia econômico. Poder de polícia econômico é aquele que intervém na economia, gente. É aquele poder que intervém na economia, conduzindo e fomentando a economia muitas vezes. Um bom exemplo disso é o tabelamento de preços. É o tabelamento de preços. Combustível, muitas vezes tem tabelamento de preço. Isso é o que, professor? Isso daí é intervenção do Estado na economia. Isso é poder de polícia econômico. A mesma coisa acontece quando há incentivos tributários para determinados produtos, visando facilitar a compra de certos produtos. Nós vimos isso com o carro tantas vezes, a redução do IPI, as montadoras vendem que nem água, vendem carro que nem água quando reduz o IPI. Por quê? Porque o Estado está intervindo na economia, o Estado está exercendo o seu poder de polícia e intervindo na economia. Agora, o poder de polícia mais importante que invade essa esfera econômica, sem dúvida nenhuma, é aquele exercido pelo Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, ele examina todos os contratos públicos. O Tribunal de Contas, ele vai lá ver se a obra está sendo feita dentro de um valor adequado. O Tribunal de Compras vê se aquela compra do Estado, aquele computador que o Estado comprou, ele comprou dentro da estrita legalidade. Ele vai lá ver se o ônibus que o município comprou está dentro do preço que custa efetivamente no mercado ou até muito mais barato. Ele vai lá olhar a licitação para ver se teve competitividade, se a licitação não foi direcionada, se a licitação não teve um conluio entre empresas, né, um cartel entre empresas ou um conluio entre empresas e administração pública. Ou seja, o Estado invade a esfera e ele pode, inclusive, falar se tem sobrepreço, se tem superfaturamento nas contratações públicas. O que é um sobrepreço? É falar que um produto tal ou que um serviço tal está sendo prestado com valor acima do que é comercializado. Nesse sentido, se isso aconteceu, é porque a licitação não deu certo. É porque a licitação não preservou, né, os princípios da licitação, não observou a competição, não teve uma concorrência leal. Foi armada, foi arrumada. E esta é uma das funções do Tribunal de Contas e é uma das funções mais importantes. Para vocês terem uma ideia, o Tribunal de Contas da União divulga todo ano milhões e milhões de economia ou de irregularidades nos contratos administrativos. E com isso, e com as suas decisões, as decisões dos seus processos, ele faz com que o Estado economize muito dinheiro. Olha a importante função do Tribunal de Contas. Isto é poder de polícia, isso é poder de polícia empregado diretamente, né, na economia, nas relações econômicas, nas relações contratuais. Isto é fiscalização estatal, isto é Estado funcionando. Portanto, nós temos que dar os parabéns lá para o Tribunal de Contas nesse sentido, pela economia que ele traz, mas também temos que ter cuidado. Nem sempre ele acerta. E quando ele não acerta, precisa de um advogado para fazer com que esse processo obtenha um resultado justo. Então,
vamos olhar por esta ótica, vamos olhar o que é bom no tribunal, mas não vamos permitir abusos, porque o exercício do poder pode gerar abuso. O exercício do poder é perigoso, por isso que ele tem que ser feito sempre nos limites da estrita legalidade. Bom, acho que é isso. Já falamos, acho que, das prerrogativas, respondemos todas as perguntas do público em relação a esse tema importante, só falta uma coisa, fazer a aplicação prática dele. Então, se você quiser aplicar, ver como a prova da OAB pergunta sobre este tema, fique conosco no terceiro bloco do programa. Até daqui a pouco. Já retornamos agora com o terceiro bloco do nosso programa. Estamos falando do quadro X da questão. Vamos aplicar tudo aquilo que vimos nos 2 primeiros blocos do programa. Olha só, se você quiser saber um pouquinho mais sobre concurso público, aproveita. Sobre concurso, sobre OAB, sobre direito, tem uma série de coisas interessantes no nosso site. Entra lá. O site é o www.lfg.com.br. Então vamos lá. Agora que nós já falamos aí aonde você pode localizar algumas coisinhas do direito, vamos ver como é que foi esta prova da OAB aqui, que nós selecionamos 2 perguntas aqui sobre esse tema muito importante, as prerrogativas jurídicas do Estado. Eu vou começar logo de cara com a primeira pergunta, pode liberar a pergunta, então. Diz assim, OAB da CESP. A doutrina costuma afirmar que certas prerrogativas postas à administração encerram verdadeiros poderes, que são irrenunciáveis e devem ser exercidos sempre que o interesse público clamar. Por tal razão, são chamados poder-dever. A esse respeito, é correto afirmar que, alternativa A, o poder regulamentar é amplo e permite, sem controvérsias, a edição de regulamentos autônomos e executórios. B, o poder disciplinar importa à administração o dever de apurar infrações e aplicar penalidades, mesmo não havendo legislação prévia. C, o poder de polícia se coloca discricionário, conferindo ao administrador ilimitada margem de opções quanto à sanção a ser eventualmente aplicada. E de dado, o poder hierárquico é inerente à ideia de verticalização administrativa e revela as possibilidades de controlar atividades, delegar competência, avogar competências delegáveis e invalidar atos, dentre outros. Bom, gente, eu acho que com o que a gente viu nos 2 blocos anteriores, ficou até fácil responder. Passa aqui a pergunta A, só para eu lembrar da ideia, não precisa nem jogar aí na tela. Só para lembrar da ideia, o poder regulamentar é amplo, e permite a edição de regulamentos autônomos. Não é amplo desse jeito, não. Ele é amplo, mas ele está limitado dentro dos contornos da lei. Ele está para explicar, para explicitar os conceitos legais e não para criar novos direitos, novas obrigações. Ele não é tão amplo assim. Ele está restrito à legislação, ele está regido a explicar os conceitos os conceitos implementados, os conceitos jurídicos implementados pela lei. Então, tem esse limite aí. Por quê? Lembrando, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Então, o regulamento só explica isso, tá bom? Vamos lá para B, só para eu lembrar aqui. O poder disciplinar, pode aplicar punição? Pode aplicar punição, mas é óbvio, é estrita a legalidade. Lembra, a administração só faz o que a lei manda. Então, sem lei, não pode aplicar punição. A punição no poder disciplinar deve estar prevista em lei. C, polícia... sempre discricionário? Não é sempre discricionário, não. Eu dei vários exemplos nos 2 primeiros blocos de poder de polícia vinculado. Um grande exemplo, um grande norte do poder
vinculado de polícia é o